Pastor, o que é isso que eu estou percebendo no ambiente? O que eu estou percebendo no ar que eu não consigo identificar? É a manifestação do Espírito Santo na sua vida, amém? É a manifestação do reino de Deus. E eu queria compartilhar um pouquinho o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele, quando você vai lá para o Evangelho de Lucas, você encontra a história do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, ele aconteceu num ambiente propício para a presença dele, a manifestação dele. A Bíblia diz que no tempo certo, exatamente conforme era o planejamento de Deus, no tempo, no momento, no dia certo ele nasceu. Porém, ele não podia nascer como um ser humano, como você e eu, ou ser concebido por um ser humano como você e eu. Ele precisava ser concebido pelo Espírito Santo de Deus. Não nascer pela vontade de um ser humano, mas nascer pela vontade de Deus. E aí, como no domingo passado nós vimos o anjo Gabriel, ele vem conversar com Maria. E nós fomos tremendamente ministrados como ela reagiu à visitação, à manifestação do anjo de Deus na vida dela. E um versículo que é chave, que é colocado ali, e queria ler com você, em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo responde uma pergunta de Maria: como é que vai ser isso? E o anjo responde, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui é um ponto importante para nós como seres humanos. Jesus, ele precisou nascer do Espírito Santo. Assim como você e eu, na nossa caminhada, precisamos ter o nosso encontro, como eles testemunharam aqui, com o amor de Deus, com o favor de Deus, e nascermos do Espírito Santo, termos um nascimento que a Bíblia chama de novo nascimento, de nascer do Espírito. Um filho de Deus é aquele que nasce do Espírito. Ele não nasce como todos nós somos criaturas de Deus, no processo da multiplicação da família. Mas para ser filho de Deus, há um diferencial, precisa nascer do Espírito. E Jesus nasceu do Espírito. Ele nasceu do Espírito, assim como você e eu, nós também precisamos nascer do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Deus estabeleceu o ser humano na face da terra, Deus tinha um projeto de manifestar na terra o reino de Deus, o governo de Deus sobre a face da terra. Mas deixou ao ser humano a liberdade de escolha, ficar nesse reino ou não ficar nesse reino. E o ser humano foi ludibriado pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, não cuidou em obedecer à palavra que vinha da boca de Deus para a vida dele, e ele saiu do reino de Deus, e o reino de Deus foi tomado da terra. O Espírito Santo que estava sobre a face da terra, ele foi tirado da terra. E entrou um outro governo sobre a face da terra, chamado no Novo Testamento de Império das Trevas. O que tornou o projeto de Deus é uma experiência do céu na terra, e o que fez da terra uma experiência do inferno, onde o inferno governa, mata, rouba, destrói, e onde há uma confusão de vidas, e vidas são destruídas porque experimentam o inferno sobre a face da terra. Quando Jesus nasce do Espírito, ele nos dá a oportunidade de receber o perdão de Deus e de ser recolocado no reino de Deus. E isso acontece espiritualmente, porque são reinos espirituais. As coisas espirituais governam o que nós vemos no nosso natural. Então eu preciso nascer do Espírito. A Bíblia ela é muito franca conosco e diz que todos nós pecamos. E todos nós carecemos da glória de Deus. Ninguém, por melhor que seja, por mais bonzinho, mais bonito que seja, alcança o reino de Deus. Somente pelo novo nascimento, assim como o Senhor Jesus precisou nascer do Espírito.
Deus é muito franco conosco e diz isso para nós. Você é um pecador e não tem direito a entrar no reino de Deus por esforço próprio. Alguém tem que pagar essa conta. E foi o que Jesus fez na cruz e na sua ressurreição. A nossa dívida que nós tínhamos para com Deus, do pecado, e o que é o pecado? É eu fazer a minha vontade. É eu viver a minha vida do meu jeito, dentro do que eu acho e não acho. Quando a gente vive debaixo do governo pessoal nosso, e a Bíblia fala muito claramente que vivemos jogados para lá e para cá pelo império das trevas. Jesus nasce do Espírito. E a esperança veio, a boa notícia veio. Até a Bíblia diz do Evangelho que é uma notícia tão boa que o céu na terra é bom demais para ser verdade. É verdade. É o Evangelho, é a boa notícia. Você pode experimentar, a exemplo do próprio Senhor Jesus, o céu na terra. Deus tira a nossa dívida de pecado para com Ele, Deus tira de nós o processo da condenação e Deus começa agora a manifestar o reino dele. E o reino dele é um reino de poder, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria no Espírito Santo. E aí, quando você vai acompanhar a história do Senhor Jesus, aqui em Lucas, eu vou caminhar com você em alguns versículos, você vai encontrar que quando ele então vai iniciar esse projeto que Deus deu na mão dele, de restabelecer o reino de Deus sobre a face da terra, você encontra ele no capítulo de número 3, os versículos 21 e 22, esses dizem o seguinte: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, no caso por João Batista, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo, em ti tenho o meu prazer. Quando o Senhor Jesus, então, ele vai para o batismo nas águas, nos seus 30 anos, você diz: eu fui batizado quando eu era criança pelos meus pais. Jesus também foi circuncidado, como na prática comum de uma família judaica, aos seus 8 anos, aos seus 8 dias de vida. Mas aos seus 30 anos, quando ele entendeu que agora era a hora de manifestar o reino de Deus, João até resiste um pouquinho: não, mas é você que tem que me batizar, não eu você. E ele diz: não, vamos cumprir toda a justiça, cumprir toda a vontade de Deus como ela é. E a vontade dele é que eu vá agora para o batismo, que eu mergulhe, que eu tenha uma imersão, que tenha um antes e um depois da minha fé agora em Jesus. E Jesus, ele se posiciona mostrando o caminho a ser seguido. E ele é batizado nas águas, e o interessante é que enquanto ele é batizado nas águas, ou foi batizado nas águas, ele começou a orar, começou a conversar com Deus. E aqui é interessante que o céu se abriu. E é um segredo aqui. Quando você ora, o que acontece? Os céus se abrem. Na linguagem de outras pessoas, há um portal que se abre. Né? Os céus se abrem sobre a sua vida. Quando você ora. Porque quando você ora, e você se posiciona em oração diante de uma dificuldade, diante de um desafio, você abre o céu para que o céu agora se manifeste sobre a terra. Quando eu caminho debaixo de ansiedade, de dificuldade, não vou conversar com Deus, o que acontece? Eu vou tentando fazer as coisas por força própria. E o batismo nas águas, ele me faz essa conexão. Agora eu estou conectado ao reino de Deus, e o reino de Deus veio se manifestar agora sobre Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, que estava ausente, fisicamente habitando numa pessoa desde o jardim do Éden. Ele agiu pontualmente na vida de Daniel, de Ezequiel, de Moisés, mas ele não habitou neles, ele só agiu a Bíblia fala que ele veio sobre eles, mas ele não fazia morada. Agora o Espírito Santo vem e faz morada numa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus, como ser humano que ele era. Agora o Espírito Santo começou a manifestar nele, ele orou, e ele, quando ele é revestido agora do Espírito Santo,
ele é batizado nessa hora com o Espírito Santo. E uma primeira marca que Deus faz aqui, eu acho muito precioso isso. Deus diz assim, parece que o céu desce na terra ali, né? Literalmente. E Deus fala assim, você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. E sabe, no império das trevas, quando há um governo do mal sobre nós, ele bate na nossa identidade. Você é isso, você não presta, você é isso, você não merece, você. Fica batendo em você para você não receber e não reconhecer a Jesus como Senhor na sua vida. Fica procurando destruir a sua vida, a sua família, os relacionamentos. É um inferno na terra. Graças a Deus Jesus veio. E Ele mostra o caminho. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso batizar nas águas. Eu preciso, nesse momento, experimentar o batismo no Espírito Santo, ser cheio e imergido no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo agora vai me capacitar. Todo batismo é uma capacitação que você leva na sua vida, que Deus lhe dá, para que você cumpra e viva o reino de Deus sobre a face da terra. E aí, segue-se um pouquinho adiante no capítulo 4, o primeiro versículo, ele fala algo interessante que acontece com você e comigo. Ele diz ali assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou-se do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Quando você entra no reino de Deus, o reino de Deus tem um governador sobre a face da terra. O Senhor Jesus, como Pai, está nos céus, e sobre a face da terra tem um governador. E esse governador se chama Espírito Santo. E ele vem e faz morada em você. Agora, o reino de Deus não está aqui e acolá, ele se manifesta na sua vida. Você é a manifestação do reino de Deus. A Bíblia fala que você é um templo, você é um tabernáculo, a morada do próprio Deus, pelo Espírito Santo está na sua vida. E agora, o Espírito Santo que habita em você, a Bíblia diz aqui que Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Jesus não estava mais no volante, ele sentou no banco de passageiro, e agora o que era importante é que o governador, o Espírito Santo, conduzisse a vida dele. Essa é uma marca, um diferencial do reino de Deus para o império das trevas. No império das trevas, eu fico brigando com Deus, achando que Deus é injusto, que Deus tinha que fazer aquilo, eu fico dizendo para Deus o que tem que fazer. Aqui no reino de Deus agora eu sosseguei, eu deixo Ele me guiar. Ele me conduz. Esses dias, uma família trouxe uma notícia desastrosa. Os médicos disseram isso. Era uma condenação de morte sobre um jovem. E o interessante, a gente nunca sabe como vai reagir, né? O Espírito Santo, naquela hora que estava ouvindo isso junto conosco, ele me fez dizer o quê? Esse é o diagnóstico da terra. Vamos ouvir agora o diagnóstico do céu. O que o nosso Pai Celeste está falando? O que o céu está falando? Porque você e eu somos designados por Deus para experimentar e vivenciar o reino de Deus sobre a face da terra. Em todas as características do que é o céu, é para ser aqui na terra, na sua vida. Amém. E o governador, que é o Espírito Santo, ele nos vai conduzir nesse processo. Graças a Deus. Esse jovem está curado. Né? Tá vivo, belo e formoso, pronto para casar. Glória a Deus. O interessante é que Jesus aqui, abrindo só um parênteses, ele foi guiado para o deserto. Ele foi guiado para confrontar o diabo. É interessante que quando o batismo do Espírito Santo vem na nossa vida, o Espírito Santo vai tratar conosco nas questões que o diabo prejudicou a nossa vida de uma forma diabólica. Ele vai nos conduzir para um processo de libertação. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, ele disse assim para os que creram nele:
Ele disse, permaneçam na minha palavra, e a palavra vai ser revelada para vocês, e vocês vão reconhecer a verdade, e a verdade vai vos libertar. E ele diz assim, quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. E todos nós precisamos entender, na nossa caminhada, que à medida, por exemplo, esses primeiros passos que esses irmãos e irmãs fizeram, são os primeiros passos. E tem uma necessidade de libertação. Tem uma necessidade de passar pelo crivo na nossa vida, no nosso espírito, nas nossas emoções, na nossa maneira de pensar. Nós precisamos ser libertos. E como é que a gente é liberto? Quando a gente permite que o Espírito Santo nos conduz. De repente ele diz assim, sabe aquele jeito que se falava do governo? Vamos mudar? Vamos. A Bíblia fala que isso é arrependimento, é a mudança de mentalidade. E cada vez que eu permito que a minha mente seja mudada, eu vou experimentando mais liberdade, você ficando mais à vontade, você mais liberto, você mais saudável na minha vida, mais saudável nos meus relacionamentos. Eu vou experimentando debaixo do governo do Espírito Santo na minha vida, o que é o céu na terra. Agora, acontece assim que às vezes a gente pega o volante e quer dizer, não, o Espírito Santo é por ali. Ele diz, não, é por aqui. Ele deixa a gente pegar no volante e daí ele diz, viu que deu? Deu acidente. Não é por aí, deixa eu conduzir. Ele é um gentleman, ele pede licença para nos conduzir. É uma dinâmica do reino de Deus, essa sim, não é uma obrigação. É um relacionamento de amizade, de intimidade, de comunhão, que ele vai nos conduzindo. E ele levou Jesus a confrontar o diabo. 40 dias de jejum, confrontou na área da sua identidade, quem ele era, confrontou na área financeira, confrontou na área de desejo de poder, e o Senhor Jesus, ele se posicionou em cada uma delas pela palavra de Deus. Em cada uma delas ele disse simplesmente assim, está escrito, conforme a palavra de Deus, é assim, assim, assim. Ele foi sendo governado e orientado pelo Espírito Santo em cada uma das suas decisões. E esse é o seu e o meu caminho. Não podemos ficar pegando no volante e dizer para o Espírito Santo, eu acho que melhor é por ali. E o Espírito Santo, não, é por aqui. Só que se pegar na mão do volante, ele faz assim. E aí depois ele diz, aprendeu ou não? Aprendeu? Tá bom, agora vamos por aqui. Agora tem que reconstruir, reacertar, realinhar todas as coisas. Então é sempre melhor andar em comunhão com o Espírito Santo e deixar ele governar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. Essa, inclusive, é um dos grandes bloqueios que nós temos quando falamos do reino de Deus, que nós vivemos numa democracia. E numa democracia nós sempre achamos que temos o direito de opinar. Dizer, mas eu não concordo, eu acho que não é assim, Espírito Santo. Posso dar uma ideia, Espírito Santo? Até pode. Mas a decisão dele, o governo dele, é governo dele. Quando ele dá orientação, é uma ordem para ser seguida. Mas não vai nos obrigar. Eu obedeço de livre e espontânea vontade. E é interessante que o quarto momento na vida de Jesus está no capítulo 4, 14. Depois que Jesus venceu e experimentou e mostrou para nós como a gente enfrenta e experimenta a nossa liberdade, o texto diz assim que então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele veio agora debaixo de poder. Agora ele vinha porque ele tinha vencido aquilo que conectava de alguma forma, que o inimigo conseguia conectar e consegue dominar as pessoas, seja pela sua identidade, seja pelo dinheiro, seja pelo desejo de posição e de governo. E Jesus, ele mostrou que nas três situações nós nos submetemos ao governo do Espírito Santo. E quando nós chegamos a esse ponto, nós vamos experimentar o que o texto diz, nós vamos caminhar em poder. Não vamos mais ser dominados por nada. E uma das coisas interessantes na criação do ser humano, que você e eu, nós fomos criados para exercer domínio. O propósito de Deus sobre a face da terra é manifestar o governo dos céus sobre a face da terra. Sobre terra, sobre
a criação como um todo, sobre os ares, sobre coisas que estão sobre a face da terra. E o engraçado é que o ser humano se deixa dominar por coisas, por folhas, se deixa dominar por fama, e o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus, ele tem a ver com o serviço. No império das trevas, pessoas querem dominar pessoas. No reino de Deus, pessoas servem pessoas. É uma mudança de mentalidade que eu preciso ter um tempo, porque não é de uma hora para outra, é uma metamorfose que precisa acontecer dentro de mim, a minha maneira de pensar, e o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é aquele que está ao nosso lado, nos ensinando, pensa assim, pensa desse jeito. Nós somos confrontados diariamente pelas mais diversas situações, e não sabemos como reagir, mas se só fizermos o que Jesus fez, e dizer, Espírito Santo, e agora? O que eu falo? Como é que eu sinto? Como é que eu me posiciono? Ele vai orientar. Eu não preciso ter todas as respostas, mas eu sei quem tem. E Ele vai me levar e me orientar a cada uma das respostas da minha caminhada, a experimentar em sua plenitude o reino de Deus. O Senhor Jesus, se você for olhar um pouquinho adiante, você vai encontrar no 4:32, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E eles diziam, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. Certa feita ele estava no ambiente, e a Bíblia diz assim, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E um pouquinho mais adiante, no capítulo 6, diz assim, e todos na multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Impressionante. O Senhor Jesus é um modelo de vida para você e para mim, tanto que nós temos a declaração de missão da igreja aqui, ser como Ele e servir como Ele. Ele é o modelo. Ele viveu como um ser humano, como você e eu, e mostrou o passo a passo que nós precisamos dar. É só segui-lo. É só meditar na maneira como Ele agia e pensava, porque você vai ver como o Espírito Santo vai te conduzir. Como alguém já disse, o Senhor Jesus é a vontade de Deus em ação. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia os Evangelhos. Você vai ver como a vontade de Deus se manifestava por intermédio do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. O primeiro passo que nos é apresentado da vida de Jesus é o nascer do Espírito Santo. E eu quero te convidar hoje a você ter esta experiência de nascer do céu, de ser nascido a partir da manifestação de Deus na sua vida, por intermédio do Espírito Santo. Como é que eu faço isso, pastor? Primeiro, a Bíblia diz, eu preciso reconhecer que apesar da vontade de Deus para com a minha vida ser boa, agradável, perfeita, que Ele tem um plano maravilhoso para conosco, eu não consigo acessar isso, por causa do meu pecado, por estar separado de Deus. E nenhuma religião, nenhuma religiosidade, ou boa vontade, ou boas ações, vão me fazer experimentar o favor de Deus. Deus resolveu isso enviando o seu Filho por nós. E a Bíblia nos ensina que Ele morreu por nós, para que o governo dEle viesse sobre a face da terra. E você hoje possa experimentar a vida em abundância, o céu na terra. E aí o quarto passo, que é a chave. Eu preciso aceitar esse convite. Eu preciso dizer, sim, eu entendo que eu sou um pecador. Sim, eu entendo que Deus me ama. Sim, eu quero que Ele seja o Senhor e Salvador da minha vida. E como é que faz isso? Orando. Simplesmente conversando com Deus. E eu quero te convidar a você fazer uma oração e a decidir no seu coração, nessa hora, a orar juntos essa oração. E você vai experimentar o favor de Deus nessa manhã. E nós gostaríamos, depois disso, de orar por você e abençoar a sua vida. Então, por gentileza, eu peço que a igreja ore forte junto, ajude no processo. Vamos orar assim, dizendo, querido Pai Celestial,
Muito obrigado. Que o Senhor me ama. E hoje abro o meu coração e recebo o seu amor. E reconheço que eu sou um pecador e que preciso da sua graça. E hoje eu recebo o meu perdão e rejeito todo império das trevas. Me declaro livre no nome de Jesus. E creio no meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E confesso com a minha boca: Jesus é o Senhor da minha vida. Muito obrigado, meu Pai Celeste, pelo seu perdão. Assim eu perdoo todos que me machucaram. Eu recebo o teu amor e a tua paz, em nome de Jesus. Gostaria de orar, Pai Celeste. Coloco diante do Senhor cada um de nós. Espírito Santo de Deus, por gentileza, vem nessa hora sobre todo o coração que fez essa oração de todo o coração e manifesta nessa hora um novo nascimento. Sim, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Você que fez essa oração pela primeira vez, nós gostaríamos de orar por você pessoalmente e abençoar a sua vida. A Bíblia fala que nós nascemos de novo, é como um bebê